mas perdeu a visão. E agora ele pede uma restituição daquilo que foi tirado dele. Amém. Oh, Deus. Glória a Deus. Só que o cego que Jesus curou e que ele pegou, cuspiu no chão, fez lodo, ele colocou a mão nos olhos daquele homem, porque aquele homem ele nasceu cego, ele nunca tinha visto, ele nunca tinha enxergado, porque ele não tinha o globo ocular. Então Jesus pega o barro, faz aquela massa, porque a origem do corpo é o barro, então ele coloca barro, e onde ele coloca barro, ele pega, esfrega, e agora ele fala assim para o cego: vai no tanque de Siloé e lava-te. Para Bartimeu ele trouxe a restituição, e para o cego ele deu aquilo que ele não tinha. O que Deus está fazendo conosco aqui é trazendo a restituição e dando aquilo que a gente não tinha. Então as orações que estão subindo aqui, essas orações elas têm sido espontâneas. Foi o que nós pregamos na sexta-feira aqui, né? Espontânea, elas estão sendo profundas e elas têm tido um cunho de quebrantamento diante de Deus. Amém. E Deus está atendendo as nossas orações. E eu falei: Senhor, honra a oração que nós estamos fazendo nesse lugar, para que aquele pequeno povo que ali ainda se encontra possa acender o fogo dentro de si. E o testemunho da irmã vai me impulsionar a eu continuar buscando. Glória a Deus. O testemunho que a irmã trouxe aqui, que a pastora vai trazer, vai fazer com que aqueles que ainda estão na fila de espera, sabem que a qualquer momento Deus vai bradar do céu. Oh, glória. E alguma coisa extraordinária vai acontecer. Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje eu quero pregar diferente hoje eu quero palestrar com os irmãos. Amém. E eu queria que você, primeiramente, você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no primeiro capítulo, do verso 11 ao verso 19. Eu quero falar sobre a identidade de um profeta. Lucas 1, 11 até o 19. E diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque serás grande diante do Senhor, não beberás vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada de idade. E ele respondendo, o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Ou seja, estou trazendo notícia boa. Aleluia. Agora volta comigo lá no livro do profeta Jeremias.
capítulo de número 1, verso 1 em diante, até mais ou menos versos 5, 6, 7. Amém? Amém. As palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. As nações eu te dei por profeta. Amém? Amém. Meus queridos, há muito tempo atrás, no ano de 2005, mais ou menos, eu recebi uma profecia. E essa profecia que eu recebi estava dentro de uma consagração na minha casa. E o Senhor usou um profeta para falar comigo. Ele disse que para onde Deus iria me levar e para quem Deus iria me usar para falar, era necessário que eu tivesse conhecimento. Que eu tivesse conhecimento. E a partir desse momento eu, de forma obediente, eu fui para uma faculdade de teologia. E eu comecei a cursar teologia, porque eu precisava aprender, precisava conhecer a Bíblia. E nesse tempo, eu lembro que eu, primeiro ano, Bispo Luiz, eu cheguei de carro, andando, dirigindo meu carro, coisa linda. E a partir daquele momento, daquele ano, no ano seguinte, eu já tinha dificuldade de andar com o carro. No 3º ano, eu já estava empurrando o carro. E no 4º ano, eu já estava andando a pé. E eu comecei então a chegar diante de Deus, já no 3º ano da faculdade de teologia. Eu comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, olha a minha condição, eu preciso trabalhar. Eu não estava entendendo que eu, como um homem de Deus, eu precisava estar debaixo da total dependência e exclusiva vontade de Deus. Por quê? Porque não estava me faltando nada. Eu não tinha necessidade de nada. A mãe dos meus filhos orava de manhã e a bênção chegava à tarde. Era algo extraordinário que estava acontecendo, mas só que eu ainda não tinha tido aquelas experiências profundas com Deus. E eu comecei, na verdade, a murmurar. Ao invés de adorar, eu estava murmurando. Ao invés de eu exaltar, eu estava pedindo ao Senhor algo, achando que aquilo que eu estava pedindo seria de forma favorável para a minha vida e iria suprir a minha necessidade. Aí Deus abre uma porta, permite uma porta ser aberta, e nessa porta que é aberta eu vou trabalhar num lugar onde eu não consegui terminar a faculdade. Eu conseguia fazer as 2 matérias do último horário. Das primeiras eu perdi por causa do horário de trabalho. Consequentemente, um dia eu cheguei em casa, Deus usa um pastor que estava pregando na televisão. Ele estava falando que o tempo de Israel sair do Egito era de 400 anos, mas ficaram mais 30 anos por causa da murmuração do coração. Aí Deus falou comigo já de cara. Ele falou assim: tu vai ficar mais 3 anos no seminário. Quando eu olhei, aquela palavra veio no meu encontro. Eu completei a formação teológica do básico de teologia, porque eu não podia terminar o bacharel em teologia no 4º ano, porque eu tinha perdido algumas matérias, ficava faltando algumas matérias.
e eu tive que então me formar com a minha turma, porque eu queria me formar com a turma. Eu me formei no básico em teologia, e consequentemente eu tive que no ano de 2009, que eu ia me formar em 2008, 2009, eu voltei para concluir o bacharel em teologia. Só que eu tive um problema. Eu tinha que cumprir o meu TCC, eu tinha que fazer a monografia de conclusão do término, e não vinha nenhum nome, nenhuma coisa que eu pudesse escrever, que eu pudesse fazer ali. Aquilo apagou minha mente, deu um apagão, e eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais desse negócio. Eu agora que eu vou ficar fazendo a obra de Deus que nem eu fazia, eu vou fazer a obra de Deus como já Dante fazia. Eu não quero saber desse negócio de fazer teologia, não quero saber desse negócio de ser pastor, não quero saber de nada disso. E eu fiquei fazendo a obra de Deus do jeito meu, da minha maneira. E quando chegou já quase nos 3 anos que Deus havia falado comigo, que já era 2011, o Senhor usa um pastor lá na igreja ao qual eu estava. Ele disse, tu vai ficar parado ou tu vai avançar? Porque muitos que estão vindo depois de você estão indo e você está ficando. Qual é a tua? Me deu uma chamada, aquilo ardeu no meu coração, e eu falei, Senhor, e agora? Voltei para a faculdade de teologia, para cumprir as 2 matérias, as 3 matérias que me faltavam: administração eclesiástica, projeto de monografia e a própria bendita monografia que eu tinha que fazer. Eu não tinha tema, eu não tinha nada, e eu estava orando ao Senhor, então o Senhor me dá, um tema. Fui almoçar na casa de um amigo, e ao chegar na casa de um amigo, eu falei com a irmã que era professora, eu falei, irmã, eu preciso escrever uma monografia, só que eu não consigo desenvolver, porque os temas que vêm trazem uma complicação na minha mente, embaça tudo. E ela falou assim, por que você não escreve então alguma coisa sobre crianças, sobre filhos, alguma coisa assim? E ali naquele momento uma luz brilhou, porque quando chega o tempo de Deus, confirmar o chamado, Deus ele abre as portas para que a revelação desça no teu coração, e aquilo que precisa ser feito, será feito. E vem na minha mente assim, a importância dos pais cristãos na vida dos seus filhos. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. E ela falou assim, eu já tenho todo o material que tu precisa. Eu tenho tudo que você precisa aí. Me deu um monte de livros para eu ler e eu começar a formatar o projeto de monografia e começar a escrever. O que demorou 3 anos, em 3 meses eu escrevi uma monografia com 3, 4, 5 capítulos, me lembro, com mais de 45 páginas. E eu escrevi falando sobre a importância dos pais na vida dos filhos cristãos. E eu fiz a monografia, entreguei. Quando foi em 2011, eu já tinha concluído toda a matéria que estava na dependência da faculdade. Quando chegou no 2012, eu fui levantado aspirante a pastor. E quando veio 2014, que veio a fatídica notícia da morte da mãe dos meus filhos, eu fui levantado a pastor e consagrado. E eu já estava pastoreando a igreja. No ano de 2012, Deus me deu uma igreja para pastorear. Por que eu estou falando isso? Porque quando você olha para essa história aqui, eu comecei a fazer um paralelo entre esses 2 profetas, me veio na mente justamente 2 profetas, um do Antigo e um do Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que com relação à chamada desses homens, a Bíblia vai dizer que nesse período em que Josias está ali reinando, passa o tempo do reinado de Josias,
veio do filho dele, Joaquim, e logo depois que ele é levado para o cativeiro, Sedequias agora passa a assumir o reinado da nação naquele tempo. Mas a Bíblia fala que Deus então começa a levantar um profeta. Deus começa a fazer surgir um profeta. E a Bíblia fala que esse profeta, ele se chama Jeremias, filho de Elquias. Agora, o que eu acho interessante aqui é que o Senhor começa a falar com ele de uma forma extraordinária, e o Senhor diz assim: antes que tu se formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que tu se formasse no ventre, eu te conhecia. E antes que saísse da madre, já te santifiquei, para que seja profeta das nações. Ou seja, Deus estava falando com ele assim: antes que você pensasse em existir, eu já tinha algo extraordinário para fazer na tua vida e através da tua vida. Ou seja, você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem algo grande para fazer através da tua vida. Deus está falando para ele assim: antes que você se formasse, antes que você viesse a ser alguma criatura, antes que você viesse a ser uma pessoa, antes que você viesse a ter entendimento, eu já estava te separando, eu já estava te nomeando, eu já estava te designando a algo que eu quero fazer através da tua vida. Eu te trouxe à existência desse mundo porque eu tenho algo para fazer através dessa chamada. E Deus então chama ele agora para ser profeta, para poder, e ele diz assim: o que eu colocar na tua boca tu falarás, e o projeto que eu tenho contigo é coisa grande, e o projeto que eu tenho contigo é coisa grande. Aí ele fala assim: Senhor, meu Deus, eu não passo de uma criança. Aí o Senhor diz assim: não diga que tu és uma criança. O que Jeremias está querendo dizer ao falar que ele era uma criança, ele está dizendo assim: eu não tenho capacidade para ser, eu não tenho experiência para ser, mas o Senhor pega e então toca na boca dele. Eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, e a partir daí você será profeta. O que eu colocar na tua boca você prega, o que eu colocar na tua boca você fala. Doa a quem doer você fala, porque o meu objetivo contigo é te levar para uma missão. Deus te trouxe hoje aqui nessa manhã porque Deus tem um plano perfeito para a tua vida. Deus tem algo para realizar na tua vida, e Ele está dizendo assim: eu tenho uma missão, e essa missão que eu tenho para ti é para ser um profeta no meio desse povo rebelde. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Ele diz assim: não fale que você não tem experiência, não fale que você é incapaz, porque quem vai te capacitar sou eu, quem vai colocar as palavras na tua boca sou eu, e eu quero que você vá às nações, porque quando você estiver falando, quando eu quiser arrancar, quando eu quiser derribar, quando eu quiser destruir, quando eu quiser arruinar, bem como também quando eu quiser edificar e plantar, essa é a missão que eu tenho para ti. Amém. Glória a Deus. Mas Senhor, eu passo de uma criança. Jeremias, é tu mesmo. É tu mesmo, sabe por quê, Jeremias? Tu é um chorão. Você gosta desta nação, você intercede por essa nação, então tem que ser tu mesmo. Eu vi qualidades na tua vida que vão ser, ou seja, vão coadunar para o exercício daquilo que eu quero fazer na tua vida e através da tua vida. Jeremias capítulo 18, verso 7, 9, o Senhor diz assim: no momento que eu falar com uma nação, reino, para arrancar, derribar, destruir, se ela se converter, ou seja, o que Deus está falando assim: se eu falar algo para destruir, mas se ela se converter, eu, o Senhor, vou mudar a minha disposição, ou seja, arrependerei do mal que eu pensava fazer, a partir do momento que tu, Jeremias, falar para esta nação que ela está nessa condição assim, 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 assado, e o Senhor está vindo aí para poder te arrancar, te destruir, para poder fazer com que esse mal venha sobre você.
você, mas se ela se converter, se ela mudar a disposição do coração, Deus está me levantando aqui nessa manhã para falar para pessoas que serão levantadas, eu creio, como profetas dele. Você terá uma palavra, uma missão para ser exercido da parte de Deus, e muitos que ouvirão você falar, se converter, o mal que viria sobre ela não virá mais. Mas a palavra também diz que se eu falar para uma gente, para um reino, para edificar, para trazer coisa boa, alabarassude, calabaraçaio, para trazer coisa boa, edificar e plantar é coisa boa, é coisa agradável, mas se eles fizerem o mal diante de mim, então eu vou destruir. O chamado de um profeta não é fácil, porque o chamado do profeta, ele não fala aquilo que ele quer falar, ele fala aquilo que Deus manda. O profeta não fala coisa de si mesmo, ele fala aquilo que Deus coloca no coração dele para falar. E o interessante é que quando Deus fala, e é Deus que está falando, Deus mostra que Ele que está falando. Ele não levanta qualquer um, não é qualquer um que vai levantar e dizer que eu sou profeta, não. Deus, ele vai assinar embaixo daquilo que a pessoa está falando. Ele diz, eu vou mudar os meus olhos e me arrependerei do bem que eu ia fazer para essa. Em contraste com isso, você vai para o Novo Testamento. Agora ele não está falando para uma nação, agora ele está falando para um povo. E a Bíblia diz que Deus levanta então João Batista. O interessante é que Jeremias é filho de sacerdote. Ele vem da linhagem de sacerdote. Mas Deus quer que ele seja um profeta. Você não é aquilo que você quer ser dentro da igreja. Você é aquilo que Deus destinou para que tu seja dentro da igreja. É aquilo que nós estávamos falando na sexta-feira. Deus levanta um para apóstolo, Deus levanta um para profeta, Deus levanta um para missionário, para evangelista, Deus levanta um para pastor, Deus levanta um para mestre, Deus levanta aquele que Ele quer para poder edificar a igreja. Nem todo mundo vai ser profeta, nem todo mundo vai ser apóstolo, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser mestre. Deus vai dar qualificações, Deus vai mostrar na tua vida qual é o teu chamado. Porque muita gente às vezes se ilude com esse negócio, eu vou ser pastor, e às vezes o cara não tem cunho para ser pastor. Às vezes a aptidão dele é para ser evangelista, a aptidão dele é para ser apóstolo, a aptidão dele é para ser mestre. Ele ensina de forma exímia, mas para poder cuidar de ovelha é péssimo. Deus chama João. E o interessante é que assim como ele faz com Jeremias, o nascimento de Jeremias, foi um nascimento que Deus já tinha projetado antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele tomar forma. Agora Deus ele vai num lugar, por causa de uma oração, num tempo, Deus marca uma oportunidade para entrar no santuário. Na mesa de incenso ele chega para o pai e diz, olha, daqui a um tempo a tua mulher vai gerar um filho. Aí ele começa a questionar Deus e pergunta, mas como que isso vai dar? Porque eu já sou velho e ela já é avançada de idade. E além do mais ela tem um problema que se chama esterilidade. Aí o Senhor então começa a se mover no meio dessa condição. Por quê? Porque quando Deus quer levantar profeta, aquilo que não gera passa a gerar. Quando Deus quer levantar um homem ou uma mulher de Deus, ele tira do improvável e coloca no provável. Ele tira daquilo que não existe e traz para aquilo que vai passar a existir. Porque quando Deus tem um propósito contigo na terra, não há nada que te impeça, não há nem ventre estéril, não há nenhuma circunstância diante da tua vida que vai te impedir de ser aquilo que Deus quer que você seja nessa terra. Deus está levantando uma geração de pessoas improváveis, num lugar onde ninguém dá nada, num lugar onde
aquele que vai preparar o caminho do Senhor, vai endireitar o erro, ou seja, lugares desabitados, lugares desertos, lugares onde ninguém vai, lugares que ninguém quer ir, lugares o Senhor vai abrir uma passagem para passar ali, e esse lugar será endireitado. A Bíblia diz que será veredas, ou seja, trilhos, caminhos que são de costumeiros de se andar, ali onde tu olha e vê assim, ó, a pessoa passa muito por aqui, Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias naquele lugar. Preparai o caminho ao Senhor, endireitai o erro, veredas ao nosso Deus. É Deus levantando profetas no meio de um lugar improvável, de um lugar onde ninguém dá nada. Ecalabaraçaio, ecalabaraçúbia. Ele diz assim: e todo vale será exaltado. Então, assim, tudo aquilo que está embaixo, tudo aquilo que ainda não tem condições de visualizar porque está embaixo, ele diz: este vale, esta situação vai fazer com que seja exaltada, e todo monte, toda a parte alta, toda a parte baixa. Ele faz uma analogia entre os montes e outeiros. Outeiros são montanhas baixinhas, montes são lugares muito altos. Ele está dizendo, ó, tem lugares altos e tem lugares baixos. Ele faz assim uma comparação. Ele diz assim: todos esses, o monte e o outeiro, serão abatidos. Ele vai fazer uma coisa só. Vai fazer uma coisa só. E o que está torcido vai ser endireitado. Ou seja, o que está torto, o que está fora do lugar, ele vai colocar no lugar. Alabaraçaio. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E ele diz assim: o que está áspero vai ser aplainado, vai ficar lisinho. Glória a Deus. Não vai ter dificuldade. Alá suride com manaragácia. Ele diz assim: será aplainado, e a glória de quem? Do Senhor. A glória daquele que reina, daquele que está sentado no alto e sublime trono. A glória de quem? Daquele que tem todo o poder de manifestar, a fazer a movimentação do Espírito e trazer tudo aquilo que nós, que vivemos na carne, precisamos ter para fazer a obra de Deus. Aleluia. Ele diz: a glória do Senhor será manifestará, e toda a carne juntamente verá, todo mundo vai ver que foi a boca do Senhor que disse isso. Amém. É Deus que está dizendo. Aleluia. É Deus que está dizendo. É Deus que está dizendo: eis que o Senhor Jeová virá com forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Ele está dizendo assim, ó: Deus vai vir com mão forte, porque ele é forte. Ele vai vir e vai dominar tudo. E aqueles que estiverem com ele, ele diz assim: e vem com ele também o galardão. E vem com ele o quê? A bênção dele vem sobre aqueles que estarão nesta dimensão com ele. Deus quer levar um povo a viver nessa dimensão profética com ele. Porque quando se fala de profeta, se fala de profético. Há um tempo profético chegando. Quando a irmã falou uma coisa que eu achei interessante, eu disse assim, né? Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar. Eu disse assim: eu estou sentindo que tem alguma coisa chegando. Lembra? Lembra? Amém, irmãos? Amém. Eu falei: eu estou sentindo que tem algo chegando aí. E hoje a irmã dá testemunho de que Deus entrou no domínio da necessidade dela, mudou a sorte, e ela já pode glorificar. Glória a Deus, aleluia. Ele está falando assim, ó: João nasce, e ele nasce com um objetivo. Ele nasce com um objetivo. E o objetivo que ele nasce é de anunciar que vem um, que é maior que ele, que está vindo depois dele, mas que já é antes dele. Ele já existe antes dele, mas por regras do protocolo ele vem depois, mas já existe antes. Esse que vem, eu não tenho condições de desatar a sandália dos teus pés, não sou digno. Eita!
ele será grande. Não, depois dele, mas que já era antes dele. E o Senhor fala: João, esse que vai profetizar, que vai anunciar, esse será grande diante de Deus. Deus vai levantar pessoas aqui que será grande diante do Senhor. Eu creio. Ele será nazireu, será separado. Assim como ele fez com Jeremias: eu já te santifiquei, eu já te separei. Você é a peça fundamental para essa engrenagem ao qual eu estou construindo, e você precisa ser totalmente meu. Totalmente meu. Deus tem ciúme dos seus profetas. Deus tem tanto ciúme que ele compartilha tudo que ele vai fazer com os seus profetas. Olha a intimidade que Deus tem com os profetas. Ele diz assim: ele será a voz. Deus quer levantar alguém aqui, ou pessoas aqui, para ser a voz. Deus vai usar a tua boca. Deus vai usar a tua dicção. Deus vai usar o teu conhecimento. Deus vai usar aquilo que você tem, de tudo que você pode dar, para que o nome dele seja glorificado. O profeta, meu irmão, ele não tem vontade própria. O profeta, ele não tem vontade própria, nem para nascer, ele tem vontade própria. Eu estou sentindo Deus na casa. Aleluia, glória a Deus. O profeta não tem vontade própria. Oh, aleluia! O propósito é profetizar sobre as nações. O propósito é falar sobre o povo. O propósito é falar para os religiosos: vocês são raça de víboras. Meu Deus, esse relógio não para, hein? O sangue de Jesus tem poder. O profeta, ele não tem vontade própria. E o profeta, ele profetiza, ele prega dentro da geografia que Deus coloca ele. Jeremias era nas ruas da cidade de Jerusalém. Jeremias, os calabouços, as prisões. João Batista, no deserto da Judéia, no lugar ermo, no lugar que ninguém gostava de ir, mas por causa da palavra, por causa da voz, muitos se afluíam para aquele lugar porque ouviam uma voz, e essa voz que eles ouviam não tinha dificuldade deles poderem caminhar em direção a João Batista. Eu creio que a voz do que clama aqui vai atrair pessoas para esse ambiente, mesmo sendo longe, mesmo sendo distante, mesmo fora do centro da cidade. Deus vai trazer pessoas por causa da voz. Aleluia. Daquele que clama aqui, daqueles que clamam aqui, daqueles que oram aqui, daqueles que buscam aqui, daqueles que estão na presença aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E a mensagem é única. A mensagem que Jeremias estava trazendo para a nação era: o cativeiro está chegando. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira florescer. O que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma panela virada do norte. O que Deus estava já usando o profeta para dizer: o cativeiro está iminente. E quem vai julgar vem do norte. É um povo que vem do norte. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. E a palavra era: convertei-vos diante do Senhor.
Convertei-vos, diz o Senhor. Glória a Deus. A mensagem que ele trazia era: Zedequias, será necessário ir para o cativeiro. Mas eu digo assim para ti, Zedequias, que você deve ir de forma voluntária. Não tente se levantar contra aquele que reina, aquele que vem subjugar a nação. Vá de forma pacífica. Mas o grande problema é que quando o profeta fala, as pessoas não dão crédito. Meu Deus. Ele vem anunciar o cativeiro. Convertei-vos. E diga assim, Jeremias 2:1, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, ou seja, da aliança matrimonial que Deus havia feito com eles ali no Monte Sinai, aquela união, aquela aliança no Sinai. Ele diz assim: quando andava após mim no deserto, numa terra que não semeava, ou seja, ele não plantava, ele não tinha que fazer nada, e Deus então estava trazendo já bênção para eles, trazia o maná, trazia a cordonize, trazia água, o sapato não gastava, a roupa não gastava. Deus estava trazendo para mais de 2 milhões de pessoas a bênção, sem eles terem que fazer nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho o melhor para vocês. Amém. Glória a Deus. Só que eles contaminaram a sua terra com abominação. Deus está vendo a abominação que está sobre a nossa nação brasileira. Deus está vendo o pecado que está rolando a torto e a direito. Mas Deus vai levantar profetas nesse tempo com uma chamada. E essa chamada tem um propósito. E esse propósito, independente da geografia que ele tiver, Deus vai bradar com força nessa terra. Porque ele vai dizer assim: o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Me trocaram por coisas vis, me trocaram por coisas que não conseguem manter, me trocaram por pouca coisa, estão me abandonando, estão saindo da minha casa, estão querendo viver o seu bel prazer, estão querendo viver a sua vontade, mas eu estou levantando profetas com uma voz desse tempo, e ele vai profetizar: convertei-vos ou vão para o cativeiro, convertei-vos ou vão passar dificuldade, convertei-vos ou vai continuar a vida desse jeito, convertei-vos, muda, porque está chegando o tempo da volta de Jesus. Glória a Deus. Ele diz assim: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Deus está falando de um povo que se apostatou dele. Deus está falando de um povo que abandonou ele. Deus está falando de um povo que trocou ele por outros deuses. Deus está falando para um povo: a tua malícia, o que vocês fizeram, vocês vão ser castigados por elas. Repreenderão. Sabe, pois, e vê que o mal, ou quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová do deserto. Olha que mensagem dura que esse profeta tem que pregar. Olha que mensagem dura, mas ele prega, ele fala. E eu estou falando aqui, estou falando da igreja, estou falando pela live que está sendo feita aí. Deus vai julgar a tua causa, seja ela boa ou seja ela ruim. O povo estava buscando ajuda a outros países, esquecendo de que Deus de Israel tinha o poder de mudar a sorte deles. Estão buscando em outros lugares, estão buscando uma outra essência, não estão buscando a Deus pelo Espírito mais, estão indo caminho. Ei, calabaraçaio. João diz,
que eram por ele batizados no Rio Jordão, e eles confessavam os seus pecados. A voz que clamava no deserto e a voz que era anunciada em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, estava clamando para o povo: se convertam, se arrependam dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados. E diz a Bíblia que eles confessavam. Quanto aos fariseus e saduceus, ele dizia: raça de víboras, porque ele sabia que o coração e a cerviz daquele povo, daqueles líderes, era endurecida. Ele diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, vai vir julgamento para vocês que estão ensinando o povo errado, que estão ensinando o evangelho errado, que estão pregando uma palavra para poder massagear a ego das pessoas. Vai vir, ainda vai vir um julgamento para vocês. Ele diz assim: está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mas ele diz assim: está vindo um aí. Eita! Está vindo um aí, que ele vai trazer algo do céu para a terra. Ele vai revestir pessoas de poder. Ele vai encher pessoas de autoridade. Ele disse que o batismo de João colocava o indivíduo dentro da água para a salvação. Mas veio o batismo de Jesus com o Espírito Santo. Aleluia. Vai vir um batismo no Espírito Santo para identificar eu com ele, você com ele. Está vindo o batismo do Espírito Santo para trazer uma identificação de você com ele, de nós com ele. Aleluia. Aleluia. Porque o fogo traz purificação. Amém. Glória a Deus. Tem poder para purificar. Quando aceitamos o Messias. Mas esse fogo também tem poder para destruir. E eu quero caminhar para encerrar aqui. Deus, Ele fala quanto ao chamado, Ele fala quanto ao propósito, Ele fala quanto à geografia. Jeremias pregava nas ruas das cidades, nos calabouços. João pregava no deserto. Mas existe algo interessante aqui, que existe um preço a ser pago. Todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ter credencial, mas ninguém quer pagar preço. Jeremias, ele pregava o castigo de Deus para aquele povo. Não é uma mensagem fácil, mas a Bíblia mostra que por ele pregar, houve conspiração contra ele. Meu Deus, por ele pregar a verdade, houve conspiração contra ele. Não pensa que a gente está aqui, que não tem gente falando mal da gente. Não pensa que a gente está aqui pregando, não tem alguém. Alabaraçaio, alacanturé, bendarabassude, comanaragácia. Tem conspiração. Estão querendo matar o profeta. Estão querendo tirar o profeta de pregar a verdade. Mas Deus falou assim: eu sou contigo, Jeremias. João perdeu a cabeça. Foi servido numa bandeja por pregar a verdade. A Bíblia diz assim, ó: e feriu Passu Jeremias e meteu no cepo que está na porta de Benjamim. Aprisionou ele. O preço que o profeta paga é muito alto, porque tem retaliações, tem pessoas se levantando para falar mal dele, mas ele precisa continuar, porque mesmo tendo gente querendo te prejudicar, vai ter gente querendo te ajudar.
Passou, botou Jeremias no seco. Mas a Bíblia diz que quando ele foi lançado no calabouço, Deus levantou um homem que não era da etnia dele, chamado Ebed-Melech, para trazer pão e água. Não te preocupe, porque mesmo que tem gente querendo te matar, tem gente querendo te abençoar. Ebed-Melech, diz a Bíblia, que o lugar onde Jeremias estava cheio de lama, embora não tinha água, mas estava cheio de lama. Jogaram ele na lama. Pode tentar te jogar na lama, pode querer falar mal do teu nome, mas Deus falou assim: tem um homem chamado Ebed-Melech, e esse homem vai jogar uma corda do socorro. Eita glória! Aqueles que querem te prejudicar, Deus vai levantar alguém que vai jogar uma corda, que vai te socorrer, vai te tirar desse calabouço, vai te tirar dessa cisterna, vai te tirar dessa prisão, vai te tirar dessa condição, vai te levantar e vai te colocar no lugar. Eita! Porque a Bíblia diz lá no capítulo 41, quando Nabucodonosor veio e devastou completamente Jerusalém e Judá, o homem falou assim: Jeremias, vou te levar para um lugar e tem uma pessoa que vai cuidar de ti. Tem gente que vai cuidar de você, profeta. Tem gente que vai cuidar de você, profetiza. Enquanto tem uns querendo descer o pau, tem uns querendo te fazer mal, tem uns que vão se levantar com uma corda para te socorrer. E tu vai ser levado no meio desse cativeiro todo aí. Você vai ser levado para um lugar e tem alguém que já está designado a cuidar de você. Aleluia. Você olha para Jeremias, você olha para o outro, e esse perde a cabeça. E a cabeça que ele perde numa bandeja. A saga de um profeta não é fácil. Desde a sua chamada até o fim da sua jornada. Uns perderão a cabeça, outros Deus vai preservar. Mas o mais importante é saber que Deus tem algo contigo. Deus tem um propósito contigo. Amém, igreja? Amém. Eu sei que não é uma palavra gostosa de se ouvir, mas Deus tem um carinho contigo. Glória a Deus. Deus está ouvindo as tuas orações. Aleluia. Deus está vendo o teu sacrifício. Glória a Deus. E Deus sabe do teu compromisso. Amém. Deus sabe que tu tem prazer de poder estar na presença dele. Amém. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Que Deus possa abençoar esta manhã. Que a graça do Senhor possa nos envolver. Amém. Que a bênção de Deus possa alcançar a todos quanto de direito nesse dia. Aqueles que por uma razão não puderam estar aqui hoje, tiveram alguns compromissos, Deus também possa, com a mesma plenitude,